Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Tudo bem com vocês? Vocês já sabem, eu sou o Fábio, né? Eu repito cada episódio meu nome. Às vezes alguém está chegando aí pela primeira vez, né? Então hoje nós vamos concluir o capítulo 12, a parte 4, episódio 197. Estamos na terceira temporada vendo o livro de Êxodo capítulo por capítulo. Alguns capítulos com 2 episódios, outros com 3, outros com 4, enfim. Estamos tentando fazer um panorama de cada capítulo aqui, aprendermos juntinhos mais da palavra de Deus, se aprofundando um pouquinho, tudo bem? Fica conosco aí, não sai daí que hoje você vai aprender bastante coisa aqui. Aqui nós estamos vendo como o povo de Israel está saindo do Egito, saindo da escravidão, mas ainda tem muita coisa pela frente no deserto para eles enfrentarem, nem tudo é rosa. Vamos lá. Então o golpe havia sido dado por infinita sabedoria para produzir precisamente o efeito desejado. Faraó ele chamou Moisés e Arão à noite. Lembre-se que o faraó está agora tão ansioso para se livrar dos israelitas como antes ele estava para não deixá-los partir. Foi predito no início que esta seria a questão do trato de Deus com ele. Observe comigo e, se possível, anote aí no caderninho que você achar importante para depois pesquisar ou se aprofundar um pouquinho mais, ou até mesmo para fixar o que a gente está aprendendo aqui. A loucura de Faraó em resistir à demanda de Deus por tanto tempo, ele agora vai ter que ceder. Se ele tivesse cedido no início, ele poderia ter feito isso com honra e com os resultados felizes para sua dinastia e reino. Mas do jeito que estão as coisas agora, e do jeito que as coisas ficaram, ele não ganhou nada, perdeu muito, quase tudo na verdade, né? Então ele arruinou o Egito, sofreu severamente em sua própria pessoa, perdeu seu filho primogênito, perdeu seu prestígio aos olhos de todos seus súditos. Poderíamos chamá-lo de um rei tolo. No entanto, essa mesma disputa desigual e inútil está sendo repetida na história de cada pecador. A demissão ela é incondicional. Não se fala mais em deixar os pequeninos, os rebanhos ou as manadas, não. Ou mesmo de regressar depois de 3 dias de viagem, como o faraó havia dito. Não. Faraó não quer mais saber desse povo. Ninguém mais podia sonhar com o retorno dos israelitas ou esperar que eles voltassem. Eles foram praticamente lançados fora. Ele busca uma bênção, no verso 32, ele deseja que Moisés deixasse uma bênção para ele. Ele seria abençoado, mas ainda continuaria em seus pecados. Além de deixar Israel ir, ele não tinha intenção de renunciar seus ídolos ou tornar-se um adorador do Deus que ele havia desafiado por tanto tempo. Muitos gostariam de ser abençoados enquanto se apegam aos seus pecados. Os egípcios eles estão agora tão ansiosos quanto o seu monarca para ver os israelitas fora do Egito. Mas por quê? Porque eles ficaram assustados. Eles disseram, nós somos todos homens mortos, versículo 33. Eles estavam perfeitamente certos. Se Israel tivesse sido detido por mais tempo, a nação teria sido provavelmente totalmente destruída. Seria bom se cada pecador tivesse uma percepção tão clara dos efeitos que a persistência no mal pode causar. Eles eram urgentes para mandar as pessoas embora. Não simplesmente porque isso era o que Jeová havia ordenado, mas porque eles estavam apavorados de tê-los por mais tempo no meio deles. Os israelitas eram um povo de mau agouro para eles, só trazia maldição, eles desejavam se livrar da nação de uma vez e para sempre.
Isso não é sem significado. Lembra quando os gadarenos suplicaram a Jesus que ele se afastasse de seu território? Mateus 8,34. As pessoas mundanas, elas não gostam da companhia daqueles que estão no caminho, convertidos ali. A sociedade, ela vai provavelmente os expulsar de seu meio. Seus antigos companheiros vai revelar um desconforto singular em sua presença. Infelizmente, o mundo que deseja se livrar do povo de Deus, um dia terá seu desejo. A separação que eles gostariam de apressar ocorrerá e para sempre. Leia lá em Mateus 25:46. Eles ali no Egito estavam dispostos a comprar a partida de Israel. Os israelitas pediram e os egípcios deram livremente joias de ouro, joias de prata, roupas. Toma, leva tudo que vocês quiserem, mas some da minha frente. Assim, a providência providenciou o enriquecimento do povo na hora de seu êxodo. Eles saíram não em miséria e desordem, mas como um exército triunfante carregado com os despojos do inimigo. Faraó ele não precisou dizer-lhes 2 vezes para deixar a terra. A sua massa era sem fermento, mas amarrando as amassadeiras nas roupas sobre os ombros, eles se prepararam imediatamente para a partida. Há momentos supremos na história de cada homem, cuja melhoria ou não melhoria decidirá a sua salvação. Muitas outras coisas nesse momento podem precisar ser deixadas de lado, mas louco é o homem que não adia tudo para assegurar a sua libertação. Esses tempos não devem ser esperados indolentemente. O Senhor deve ser buscado imediatamente. Mas os meios de salvação de Deus são variados. A busca, como no caso de Agostinho, pode durar muito tempo antes que Deus seja encontrado. Cada caso é um caso. E no 12:32, chegou-se então a isso que o faraó está feliz em implorar uma bênção ao homem a quem a princípio ele havia desprezado com tanto desprezo. Disse, me abençoe também. Capítulo 12, versículo 37 ao 40, nós vemos o êxodo como um fato na história. O êxodo do Egito foi o fundamento da vida nacional de Israel. Aparece na história como uma obra sobrenatural de Deus. A legislação subsequente, ela assume que ela possui esse caráter. O vínculo da aliança declarada existir entre o povo e Jeová teve seu fundamento nessa mesma transação. Preste atenção comigo que eles eram povo de Deus e eram obrigados a aderir a Ele e a obedecer às suas leis, porque Ele os redimiu tão maravilhosamente. Todos os motivos e apelos nos livros posteriores que nós veremos na Bíblia são extraídos da suposta verdade, dos eventos que são relatados aqui e daqueles que aconteceram depois no deserto. Obviamente, portanto, a história de Israel pressupõe a verdade dessa história. Enquanto se a narrativa de Êxodo, como aqui registrada, é admitida como verdadeira, nós estamos em contato imediato com fatos sobrenaturais da ordem mais estupenda. A ordem e disciplina de que as massas de pessoas se tornam capazes quando chamadas a enfrentar uma emergência da qual sentem que a própria existência depende. A imagem às vezes desenhada de uma ralé desordenada saindo do Egito não tem fundamento na história e é falsa para a psicologia e experiência. Mas narrativas de naufrágios nos mostram do que as multidões são capazes, de ordem e disciplina, mesmo com a morte certa encarando-os de frente. Quando um povo sob a influência de uma grande ideia dominadora é chamado a executar movimentos difíceis ou a unir seus esforços para um grande fim, é incrível o que eles podem realizar. O sentimento de solidariedade toma conta deles. Eles ficam com um só coração e alma. E aquela massa ali de cerca de 2 milhões de pessoas, ela se movia e funcionava como se uma mente a possuísse, como se fosse uma máquina. As ordens são obedecidas com prontidão. Os movimentos são executados com rapidez e regularidade.
Os homens são elevados temporariamente de suas pequenezes e exibem um espírito de boa vontade, de ajuda, de autossacrifício verdadeiramente maravilhosos e impressionantes. Todas essas condições, elas estavam presentes na noite do Êxodo. O resultado ele foi antecipado, as pessoas foram trazidas com uma maravilhosa rapidez e em ordem regular. Devemos acrescentar a todas essas considerações que estamos fazendo aqui o estado singularmente exaltado da consciência religiosa nas companhias dos israelitas. Tudo em sua posição combinava para assombrá-los, solenizá-los, preenchê-los com uma consciência dominante da presença divina, para inspirá-los com alegria ilimitada e grata, mas uma alegria temperada com a terrível sensação de morte imposta a eles pela destruição dos primogênitos lá no Egito e pelas lamentações dos egípcios enlutados. Isso também exerceria uma influência poderosa e estabilizadora sobre seus pensamentos e comportamentos e os ajudaria a tomar suas medidas com decisão e rapidez. Então, veja comigo, vocês estão aí ainda? Acordados? Espero que sim, vamos lá. Não é um absurdo dizer que um evento tão extraordinário como esse êxodo de Israel no Egito, ele deve ser admitido. Aconteceu em plena luz da civilização mais poderosa dos tempos antigos, enquanto ainda o povo que saiu não sabia ou não conseguia se lembrar. Eles tinham apenas uma história para contar, e a história que ressoa nos Salmos para as últimas gerações. A mesma história que, com detalhes circunstanciais minuciosos, está incorporada nestes capítulos do livro de Êxodo. A instituição da Páscoa, um memorial contemporâneo. Já expressamos nossa crença de que essa ordenança era de um tipo que não poderia ter sido estabelecido em um momento posterior aos eventos que professam ser comemorados por ela. Dê uma olhada na hipótese e deve ser admitido que o êxodo ocorreu na época da suposta festa agrícola, que a festa assumiu depois um novo caráter e foi observada, além de sua referência agrícola, como um memorial da fuga do Egito. O uso de pão ázimo em conexão com ele se referia à pressa da fuga. Além disso, que uma parte essencial desse festival era a oferta de um sacrifício. Então, sendo o fundo um festival da primavera, deve ter sido observado com poucas interrupções por toda a história posterior de Israel. Mais para frente a gente vai se aprofundar um pouquinho mais de quando, como acontecia a Páscoa. Então a massa dessa multidão, ela deixou o Egito, era uma multidão mista, né? Outros se misturaram aos hebreus ali naquela partida. Aproveitando a oportunidade, o entusiasmo de uma grande massa de pessoas é contagiante. Quando os israelitas saíssem do Egito, os números seriam movidos para sair com eles. Acontecimentos recentes, sem dúvida, também podem ter produzido uma forte impressão nessas populações mistas, sabendo que Deus estava com Israel. Eles naturalmente esperavam grandes benefícios ao se juntarem à nação que partia. Eles não haviam calculado sobre as provações do deserto e depois caíram cobiçosos. Nós vamos ver isso lá em Números 11, provocando Israel a pecar também muitas vezes e trazendo ira sobre todo o acampamento. Multidões, elas participam da igreja que pouco tem em comum com seu espírito e objetivos. Sim, eles são como aquela multidão mista ali que estava misturada ao povo de Israel. Só que as suas tradições, seus costumes, suas máximas e ideais de vida, seus hábitos de pensamento, seus sentimentos em geral, são estranhos ao do verdadeiro Israel de Deus. E por que eles são movidos a se unir à igreja? Anote aí. Primeiro, por motivos de interesse próprio, sob condenação transitórias, apanhados por uma onda de entusiasmo religioso,
sob apreensões parciais da importância da religião, porque outros estão fazendo, então eles também querem fazer. Eles ficam por necessidade nos arredores da igreja, tendo pouco interesse em seu trabalho e agindo como um empecilho, muitas vezes, para o seu progresso. É aquele joio que Jesus falou lá, que cresce com trigo. Outra hora a gente vai ver mais isso. Beleza, meus queridos? Obrigado pela paciência, pela audiência, pela companhia. Eu te espero no próximo episódio. Nós vamos para o capítulo 13 e vamos aprender bastante coisa da palavra de Deus. O povo de Israel não sabe o que espera eles no deserto. Vai ter muita provação, muita murmuração, muita luta. Vamos lá, a gente vai acompanhar cada passo deles, capítulo por capítulo. Até breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.